E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer as melhores oportunidades para se trabalhar o Lei Zebra e os métodos que eu ensino aqui nesse canal. Nessa terça-feira, dia 4/2, estamos aí no mês de fevereiro, vamos ter uma semana de Copas Nacionais e também alguns jogos de liga. Separei aqui o que eu gostei mais, o que mais me agradou, o que eu acredito que vai ter mais valor, para a gente tentar extrair valor. Sempre lembrando que todos esses jogos vão ser levados para o live, para aí sim a gente aplicar os métodos, belezinha? Começando 1 hora da tarde, cedinho, vamos ter o jogo do Rapid Bucareste contra o Unirea Slobovia aqui, lá pela Romênia, cara. Primeira divisão da Liga Romênia, o Rapid Bucareste, que é um time bom, que vem com um bom retrospecto dentro de casa. Lógico que teve uma pausa grande na Romênia e isso pode estar afetando os times, mas a gente está falando aqui de um dos melhores mandantes contra um time médio ali, um visitante médio. 4 vitórias, um empate, 7 derrotas, um visitante médio para ruim. Eu vejo o Rapid Bucareste com uma boa vantagem nesse jogo, principalmente pegando um adversário um pouco mais frágil. Então vejo que o Rapid Bucareste tem muita chance de sair vitorioso. Como também de empatar o jogo ali, eu acho difícil perder. Então, para mim, esse Lei Unirea, se o Rapid consegue colocar seu ímpeto, seu domínio de jogo, pode ser muito interessante. A gente vê que o Rapid é um time que, principalmente nos últimos dos últimos 3, conseguiu sair ganhando, conseguiu fazer o resultado. Isso é importante, mesmo pegando um grande adversário como a Universidade Craiova. Quando a gente puxa aqui no histórico maior, ele ainda mantém aqui um bom ímpeto de gols feitos. Desculpa que a zoada é porque é o notebook do lado, aí ele não tá pelo fone. O ímpeto do feito aí de ter feito mais gols. Só no comecinho da temporada, lá no mês 7, 8 de 2024, que ele saiu perdendo. A última vez no mês 9. Então, recentemente, dentro de casa, está sendo um time bem consistente. Já o adversário, cara, é um time que dificilmente sai ganhando. Saiu ganhando uma vez aqui contra o Tararad e acabou entregando o resultado. E na outra vez que saiu ganhando e conseguiu manter esse resultado no primeiro tempo, foi um jogo no mês 7, faz bastante tempo. Então, bastante vantagem aqui para o Rapid Bucareste, estatisticamente. Próximo jogo é um jogo aqui do campeonato da nova Copa da Turquia, né? Uma Copa que tem grupos para depois ir para a fase ali, mais parecido ali com o estilo Libertadores, Champions League. Não é tanto esse estilo porque é um grupo um pouquinho maior. Mas vamos ter o Besiktas pegando aqui o Kinkaraspor, cara, um time de divisão inferior, um time mais fraco. Então o time do Besiktas é muito superior, é muito forte. Aqui não está mostrando a odd, mas eu já verifiquei, a odd do Besiktas está próxima de 1,20, a do time muito próxima ali de 10, 12, 13. Vai ser um lay ali super zebra, provavelmente, mas para mim o Besiktas é muito superior, joga dentro de casa, é muito forte, sabe que esses 3 pontos lá no grupo é importante. Então sim, eu acredito, acho que até tem aqui o grupo, não tem a classificação, eu acredito que o Besiktas vai ganhar com facilidade, então também trago esse jogo para esse possível lay. Para quem gosta de um back odd baixa, também pode ser uma possibilidade. Próximo jogo é o Lille contra o Dunkerque. Cara, o time do Dunkerque não é um time ruim, é um time aí de segunda divisão, League 2, e vai pegar o time do Lille, que para mim é um dos bons times aí da primeira divisão. Eu acho que se for falar hoje dos 5 melhores times da League 1, com certeza o Lille tá lá, se não tiver num top 3. O Lille realmente é um time bom, gosto muito mais dele em casa, então em casa com certeza ele tá no top 3 melhores times, na minha opinião, um time realmente muito bom. Vai jogar contra o Duquer, muito superior, tudo aqui para ser um lane Duquer, a gente tem que ver muitas vezes porque esses times usam essa semana para dar uma rodada no elenco, para dar uma descansada, isso prejudica às vezes a qualidade. Próximo jogo vamos ter o Troyes, time também que está na segunda divisão, contra o Brest, time que está na primeira divisão, que está na Champions League, inclusive vai pegar o PSG lá, e a Champions League já é na próxima semana. Só conferir aqui no calendário. Exatamente, já temos Champions League na terça e na quarta, então quer dizer que o Brest joga nessa terça, dia 4, joga a Ligue 1 no final de semana e joga na terça também dia 12 ali, ou 13, ou 11, que vai ser a divisão, não lembro o dia, contra o PSG. Então, cara, o que é que vocês acham? Onde ele vai poupar? Na Ligue 1 pegando time de primeira divisão ou contra o PSG? Eu acho que contra o Troyes. Então a gente não vai ver um time totalmente reserva, mas com certeza
o treinador vai usar esse jogo para dar uma rodada no elenco. Então, por isso, essa odd tão alta do Brecht. Não acho que esse seja um motivo para a gente esquecer esse Lei Troyer, mas com certeza é um motivo para a gente dar uma atenção a mais para esse Lei. O time do Lille agora me faltou na memória se ele se classificou nos 8, mas eu acho que sim. Então ele vai ter a semana de folga. Vou até puxar isso aqui rápido para a gente ter essa informação, cara, porque ela é bem importante. Veio aqui na minha mente agora. E isso com certeza vai fazer a diferença. O Lille não está com o jogo programado ainda da Champions porque se classificou entre os 8 melhores. Então conseguiu essa folga e não vai precisar rodar o elenco. Então a gente já tem um Lille mais tranquilo aqui, porque vai jogar hoje, joga no final de semana e as próximas semanas teria de folga para descansar seus atletas, coisa que o Brecht não vai ter. Próximo jogo vamos ter o Al Hilal contra o Persepolis. Cara, aqui o Al Hilal muito superior para essa AF Champions aqui. Realmente um time bem melhor, é líder do grupo, tá de certa maneira tranquilo lá. Cara, o Al Hilal é muito bom. Não vejo como se dificultar muito aqui. A diferença dele é que às vezes poupa aqui um jogador ou outro. O Al Hilal joga muito na displicência, então tem que ser um jogo para se assistir, mas se der padrão é um jogo excelente. O Al Hilal muito, muito superior aqui. Próximo jogo único na Copa da Holanda, vamos ter o Heracles contra o Utrecht, confronto de primeira divisão. E o que eu mais gosto, cara, é que é um confronto que a gente já está mais acostumado a ver, times de primeira divisão. Para mim, num confronto geral, o Utrecht já tem vantagem. E o que eu gosto é que o Utrecht está fazendo ótimos jogos fora de casa. Então, é um confronto fora de casa, é um confronto que é muito importante. É Copa, então a gente tem que tomar cuidado, mas deixa muito bom para a necessidade de final de jogo, já que é jogo único, como também eu acho que a gente pode encontrar momentos de Lei Heracles. Cuidado, o time do Heracles, apesar de vir aqui com muitos empates, não é um time bobo. Não é um time bobo, é um time que dificulta muito. Ele perdeu muito pouco essa temporada. Perdeu para o PSV, perdeu para o Ajax. Fora isso, não perdeu. Pegou aqui o próprio Utrecht e saiu vencendo e o Utrecht conseguiu só um empate. Então a gente não pode menosprezar. É um time que marca muito primeiro. Marca muito. Inclusive marcou primeiro no PSV, inclusive marcou primeiro no Ajax. O único time que ele tomou primeiro dentro de casa foi para o Sparta Rotterdam e ele conseguiu um empate. Então muito cuidado com esse Lei. É um Lei perigoso. Próximo jogo, cara, aqui na Championship, um campeonato que eu tô começando a dar uma acompanhada mais essa temporada, tô gostando dos favoritos lá, é o time do Burnley. Eu gosto muito de acompanhar essa fase final da Championship. A primeira fase, geralmente, eu trabalho quase nada, mas a parte final da Championship me interessa mais. É muitos jogos, é muito campeonato, é um campeonato muito aberto e tu precisa tomar muito cuidado. Mas o que eu mais gosto do time do Burnley é a defesa. Cara, é ótimo. Ó, tu vê os times grandes lá, tomam 20, 24 gols, que estão bem. Então isso é muito ruim para quem trabalha na zebra. Se o time toma muito gol, teu risco de tomar um gol é alto, mas o Burnley é justamente o diferencial dele. Ele é um time que se defende muito bem, cara. É um time que tem muitos empates, pouquíssimas derrotas e que quase nunca toma gol. E vai pegar o time do Oxford, que dentro de casa não tem tantos gols, tem poucas vitórias, alguns empates e muitas derrotas, cara. Um jogo para mim onde o Burnley tem uma grande vantagem e a única coisa que me deixa um pouco desmotivado, preocupado com o Burnley é a sequência de empates, sequência de 0-0 nos jogos dele. Mas, enfim, eu acho que é um time muito forte, um time muito bom. Ele tem uma média aqui ok de gols feitos, uma média muito boa de gols sofridos, sofre pouquíssimos. Então, vou ficar de olho nesse Lei Oxford, porque o Burnley com certeza sabe que não pode mais ficar só empatando. Tem que voltar a vencer para continuar se mantendo aqui na disputa para a Premier League. Próximo jogo, Copa da Pokal, vamos ter Stuttgart contra Augsburg. Outro confronto aqui de Copa de primeira divisão, vamos ter dois times que estão ali acostumados a se enfrentar. E para mim, eu vejo o Stuttgart superior. O Stuttgart tem a vantagem de estar em casa, vem bem em casa. E o que eu não gosto de Stuttgart é que tem sido um time que tem saído sofrendo muito primeiro. A gente vê que dentro de casa sofreu 5, marcou 5. Só que recentemente, se a gente puxa aqui os últimos 5 jogos, 3 sofridos e 2 marcados. Isso me deixa um pouco receoso. Do outro lado, o time do Augsburg é mais equilibrado, mas também recentemente marcou um pouco mais. Eu também tenho que dar um desconto, pegou uns adversários um pouco mais fracos, tipo
o Kiel aqui, a Union Berlim nem dá para considerar, mas ainda assim, quando a gente puxa confronto direto, a gente vê aqui que o Augsburg ganhou o último jogo dentro de casa, os 2 últimos dentro de casa, e em 2023, que o Stuttgart estava melhor, é muito importante, quer dizer, aqui a gente tem que ver 2024, é porque aqui ele está puxando exatamente casa e fora, ó. Quando a gente puxa todos os jogos, ó, agora vai puxar. Antes ali estava puxando só o Stuttgart, todos os jogos. Puxando casa e fora, vai ter só em 2023. Que foi o início da temporada lá, que foi o jogo. O Stuttgart ganhou, estava numa temporada muito boa. Faz muito tempo que não tem esse confronto casa e fora. E nos últimos 2, que foi o jogo da temporada passada, com o Stuttgart fora, o Stuttgart ganhou. E o último jogo que já foi nessa temporada foi isso. Nessa temporada agora, 2025, o Stuttgart também ganhou de 1-0. O que tem se mostrado? Under, um pouco mais under. Não tem sido uma tendência tanto de gols nesses jogos dele. O Stuttgart ganhando com placares magros. Copa, pode ser que se saia um gol cedo, mude esse cenário aqui do jogo. Acho que é um lay Augsburg, mas é um lay para se tomar cuidado. Próximo jogo vamos ter a Atalanta, que está fazendo um campeonato ótimo, contra o Bolonha. Cara, a Atalanta aí, que tá vindo bem no campeonato italiano, tá ali tentando a disputa, não tá tendo uma vida fácil, e vai enfrentar o time do Bolonha, que foi um time que fez uma temporada passada muito boa, mas que esse ano perdeu muitas peças, treinadores, principalmente a parte ofensiva do Bolonha caiu muito. Mas na parte defensiva, o time do Bolonha se mantém ainda um time sólido, um time difícil. Não acho que vai ser um adversário fácil, mas acho que a Atalanta tem todo o favoritismo. A Atalanta que, se eu não me engano, também tem... A Atalanta também tem Champions League na próxima semana, né? Deixa eu puxar aqui também a Atalanta. Atalanta, cadê você? Tá aqui. O Bolonha foi desclassificado, não tem Champions League, vai vir completo. A Atalanta tem Champions League contra o Clube Bruges, jogando o primeiro jogo lá na Bélgica, e é um jogo importante. Cara, eu não vejo a Atalanta vindo poupando aqui esse jogo, porque é um jogo importante. Acho que ela pode poupar muito mais contra o Verona no final de semana, mas é possível rodar algumas peças, poucas peças, ou deixar alguns titulares para o segundo tempo. Diante disso, é um jogo para a gente tomar atenção, um jogo para ter cuidado, mas eu acho que o Bolonha é melhor. Quando a gente fala aqui de confrontos diretos, na situação geral, o último jogo, o Bolonha acabou empatando, depois, em 2024, temporada passada, o Bolonha acabou ganhando. Quando a gente bota na casa da Atalanta, o último, mês 24, Bolonha ganhando, depois Bolonha. O retrospecto recente é muito puxado para o time do Bolonha. Muito puxado mesmo. Impressionante aqui, ó. 5 vitórias da Atalanta, 11. E aqui vitórias do Bolonha, 5 e 3 empates. Mas só que as vitórias da Atalanta, cara, são mais antigas. 2019, ó. Nessa época aqui que o Bolonha era mais fraco. Recentemente. Bolonha. A última vitória em 2023. Atalanta. Não tá fácil ganhar do Bolonha, viu? Pois é, acho que vai ser um jogo complicado, joguinho difícil. Pra mim, bolas aéreas é um ponto interessante no jogo. O Atalanta está muito forte nisso e o Bolonha caiu muito, apesar de não ser um ponto ruim dele. Na defesa tem deixado bastante a desejar também. Para finalizar, vamos falar do jogo de Atlético de Madrid e Getafe. Cara, o time do Atlético de Madrid que é um time muito forte dentro de casa, um time que tem conseguido seus resultados, que tem vindo muito bem, e vai enfrentar o Getafe, que não é um time que está vindo tão bem assim, mas que nos últimos 2 jogos ganhou do Las Palmas e ganhou do Sociedad. 2 boas vitórias. O time do Atlético de Madrid tem dado suas vaciladas no campeonato em geral, mas continua confirmando bem dentro de casa. Acabou empatando aqui com o Villarreal, poderia ter saído vitorioso, cara. O Griezmann acabou perdendo um pênalti nesse jogo, eu tava nessa virada. Mas, enfim, coisas que acontecem, é um time dominante dentro de casa, toma poucos gols, marca bastante, mas no primeiro tempo, que é onde a gente trabalha, não é tão bom assim. Recentemente tem muita dificuldade no primeiro tempo, tem perdido alguns e os outros saíram 0-0. Então não é um jogo fácil, mas para mim é muita superioridade. E sim, é um dos bons leis, principalmente pelo adversário.
O Atlético de Madrid passou entre os 8 primeiros da Champions, se não me falha a memória, então eu sei que eu já olhei, ele não tem jogo na próxima semana. Então não precisa rodar o elenco, pode jogar tranquilo. Hoje, jogar o final de semana e descansar na próxima semana. Pessoal, essa é a minha análise da terça-feira, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, segue, inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações e até amanhã.